galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o livro do momento. A gente vai falar de 1984. Eu espero que minha câmera esteja focando no livro. Bom, esse livro vai ser alvo da prova do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse livro também é muito importante para a gente entender algumas questões que estão acontecendo atualmente aqui nessa terra Brasilis. Bom, mas antes de eu começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. A gente pode estabelecer uma relação de troca bastante bacana. Se você se inscrever aqui no canal, você me ajuda a crescer o canal e ao mesmo tempo eu te ajudo nas suas provas de vestibular ou ainda em vídeos como esse, que podem ampliar o seu repertório sociocultural ou ainda te ajudar a fazer uma prova como a prova da UERJ, né? Então se inscreve aí e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo. E se você quiser escolher algum tema de vídeo, me segue também aqui embaixo nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Parte desse vídeo que vocês vão ver hoje foi feito a partir de sugestões dos meus seguidores, ou ainda dos meus seguilunos lá no Instagram. Então, não perde tempo, me segue lá, eu sempre falo de história. No Twitter eu falo mais besteira, mas no Instagram eu falo bastante de história. Então, assim, me acompanha por lá que você não vai se arrepender. Ou talvez se arrependa, mas aí é com você. Você pode sempre clicar no follow. Bacana. Bom, gente, eu dividi esse vídeo em 3 partes, então assiste ele até o final. E caso fique alguma dúvida, já deixa um comentário aqui embaixo que de repente eu posso gravar um segundo vídeo. A gente vai falar um pouco hoje sobre a vida do George Orwell. A gente vai falar um pouco também, na segunda parte do vídeo, sobre a obra, né, do George Orwell, basicamente 1984, que é o tema da prova da UERJ. E na última parte do livro a gente vai ver uma questão que afligia a todas as pessoas que me seguiam e que vão fazer essa prova de vestibular da UERJ, que é como esse livro se relaciona com o mundo contemporâneo. Uma observação bastante perspicaz dos alunos que vão fazer a prova, porque é muito provável que a UERJ trabalhe o livro nessa chave. Afinal, eu vou explicar para vocês, essa é a chave na qual o livro foi escrito para de fato ser lido. Então você deve estar se perguntando por que você deveria me ouvir, né? Um professor de história falando de literatura. Bom, galera, 1984 é um alvo de uma pesquisa muito longa da minha vida. A minha monografia na graduação na FRJ, a minha dissertação de mestrado lá na PUC do Rio de Janeiro e também a minha tese de doutorado falaram, dentre outras coisas, desse livro. Eu sou um pesquisador de história literária e também um pesquisador da história das distopias. Especificamente, na minha dissertação de mestrado, eu tratei bastante desse livro, do 1984, e eu vou me referir bastante a esse texto, beleza? Essa é uma forma de interpretar o livro, e essas são questões que, para mim, são questões fundamentais do livro. Mas, de fato, não só para mim, mas para os autores que eu li ao longo da minha trajetória, inclusive pro próprio Orwell. Bom, e pra gente começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem quem foi George Orwell. É muito importante para a gente entender o peso e o significado de 1984, saber quem foi esse sujeito. George Orwell, na verdade, é um pseudônimo. O nome dele é Eric Arthur Blair. Eric. O nome dele é Eric Arthur Blair. É um nome complicado. Ele nasceu em 1903, na Inglaterra, e morreu em 1950. O George Orwell, ou Eric Arthur Blair, fez o seu ensino médio numa tradicional escola, que é a escola de Eton, na Inglaterra. Essa escola formou, durante o século XIX e boa parte do século XX, boa parte da nata e da intelectualidade britânica. Só para vocês terem uma ideia, em Eton, o George Orwell foi aluno de um outro grande escritor de distopias, muito novo na época, que era o Aldous Huxley, um camarada um pouco mais velho que ele, mas ambos ali contemporâneos. O Orwell não era de uma família muito rica e nem ele era muito rico, né? O Orwell, ele se formou em Eton e depois que ele se formou em Eton, ele foi trabalhar para o governo britânico, numa colônia chamada de Birmânia, na Ásia. Essa experiência do Orwell na Birmânia fundamentou muito da experiência política dele. Quando ele trabalhou no serviço colonial britânico na Birmânia, ele começou a desenvolver crenças de que o Estado britânico era incrivelmente violento. Em vários ensaios dele, pelo menos nos primeiros ensaios da década de 20, ele fala bastante disso, da violência do Estado britânico e de como, de fato, ele foi se aproximando com a doutrina socialista. O Orwell, ele foi um socialista, talvez dos mais atuantes entre a intelectualidade europeia. Um cara que levou à risca a ideia da praxis marxista. O Orwell não foi apenas um teórico, ainda um escritor marxista. O Orwell chegou a pegar em armas
Ele chegou a fazer parte das brigadas internacionais durante a Guerra Civil na Espanha. Se você quiser entender mais sobre isso, ele tem um livro em que ele relata essa experiência, que é um livro chamado Lutando na Espanha, que ele conta a história dele lutando na Espanha. Essa experiência para ele foi incrível, né? Tanto na sua relação com o fascismo, como na sua relação com o socialismo. É a partir da Guerra Civil Espanhola que o Orwell vai romper com uma vertente, com uma percepção mais radical do socialismo revolucionário. O Orwell, depois da Guerra Civil Espanhola, vai se filiar a um partido que é o ILP, então ILP, o Independent Labour Party, ou ainda o Partido dos Trabalhadores Independentes da Inglaterra. Basicamente, esse partido vai se fundir depois com o atual Partido dos Trabalhadores da Inglaterra, não o PT brasileiro. Ele era um partido de social-democratas e ele reflete um pouco essa filiação que ele descreve nesse ensaio que está nesse livro aqui, né? Esse ensaio só existe em inglês, então se você quiser ler, eu posso deixar um link aqui na descrição. Esse ensaio está disponível online, que é um ensaio chamado Why I Joined the ILP, né? Porque eu me filiei ao Partido Independente dos Trabalhadores da Inglaterra. E ele conta um pouco da frustração dele durante a Guerra Civil Espanhola com os marxistas revolucionários. E essa frustração ela vai se acumulando conforme na União Soviética vão chegando notícias dos expurgos realizados pelo Stalin e das perseguições realizadas pelo Stalin. A década final da vida do Orwell, que é a década de 40, é dedicada a uma crítica à realização última do marxismo revolucionário. Uma crítica tanto ao stalinismo, né, ou ainda à União Soviética sob o poder do Stalin, mas também aos regimes totalitários. É nesse sentido que se destacam dois livros, né? O Revolução dos Bichos. Se você quiser que eu fale sobre a Revolução dos Bichos especificamente, deixa um comentário aqui embaixo e eu posso fazer um vídeo sobre a Revolução dos Bichos, não tem problema nenhum. E o último livro que ele publica em vida, que é, mais uma vez, o 1984. Bom, para a gente entender o 1984, basicamente, avançando para a segunda parte do nosso vídeo, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o romance. O romance ele funciona a partir de uma espécie de triângulo, que não é bem um triângulo amoroso, mas é um triângulo de personagens. Eu já vou avisar pra vocês que a partir desse momento, se você não quer spoiler do livro, por favor, feche o vídeo. E é louco, né? Porque eu devo ser o pior youtuber do mundo que eu tô mandando você fechar um vídeo meu. Então, acabando com o meu engajamento. Mas de fato eu vou ter que dar spoiler pra vocês e vocês já vão entender o porquê que eu vou ter que dar spoiler pra vocês. A cena final do livro é fundamental pra vocês entenderem o argumento do autor. Bom, os três personagens a partir dos quais o livro se organiza são o Winston, que é o protagonista do livro, a Julia, que é a mocinha do livro, e o O'Brien, que é o vilão do livro. Então a gente tem uma cena clássica de um romance do século da virada, do século XIX para o século XX. Você tem um mocinho, né, que é o Winston, você tem uma donzela, que é a Julia, e você tem um vilão, que é o O'Brien, beleza? Eles vivem numa Londres, no ano de 1984, lembrando que o livro é escrito em 1948 e publicado no iníciozinho de 1949, então o nome 1984 é uma ironia, né? Uma imaginação do Orwell sobre como seria o futuro a partir desses governos totalitários. Uma preocupação que ele reflete em vários ensaios dele, inclusive no ensaio chamado Hitler, Wells and the World State, em que ele fala bastante da ascensão do Hitler também. Então a preocupação do Orwell não era só com o stalinismo, mas era também com o nazifascismo. Inclusive ele lutou, pegou em armas contra o fascismo espanhol. E basicamente, então, qual é a grande questão desse triângulo de personagens? Bom, o livro começa com Winston numa cena muito deplorável, né? O Orwell passa os primeiros capítulos descrevendo a miséria, e aí miséria no sentido material, mas também no sentido existencial, que era a vida do Winston. Começa com Winston se esforçando para escrever algo com uma caneta esferográfica e um diário, basicamente, né? Um papel, que era proibido naquela época, e começa mostrando como é que era a vida do Winston. O Winston, então, que era um membro lá do Windsock, do partido do Windsock, que é uma espécie de acrônimo que mistura o English Socialism, ou ainda traduzindo para o inglês o socialismo britânico, ou socialismo inglês, né? Ele vai conhecer a Julia, que também era uma funcionária de um outro departamento ministerial. Vão se apaixonar, vão lá fazer aquele get together. O amor monogâmico era muito perseguido, né? Em vários momentos do romance, o narrador, que parece ser o Winston, afirma que o Estado estava pensando em maneiras de evitar o casamento e de conceber, né, uma forma pela qual os seres humanos pudessem se reproduzir sem a união monogâmica, que eles acreditavam que era uma instituição contra-revolucionária.
Então esse amor, né, o amor romântico, muito fundante do século XIX, ele acabava sendo proibido, né, de fato. E aí a proibição desse amor romântico fundante do século XIX vai fazer com que Winston e a Julia vivam um amor secreto. E é o segredo desse amor e a impossibilidade de vivê-lo publicamente que vai arrastar o Winston e a Julia para uma consciência revolucionária. E aí o agente dessa consciência revolucionária vai ser o terceiro personagem, que é o O'Brien. O O'Brien, que era um membro do partido interno do INSOC, né, que era um membro da elite política do socialismo britânico, um alto administrador da nação da Oceania, que era a nação onde o Winston e a Julia habitavam, vai apresentar uma obra que era uma obra de um autor chamado Immanuel Goldstein. Basicamente, o Immanuel Goldstein fazia às vezes do dissidente do regime e do teórico que estimulava as massas a lutar contra o regime. E é nesse momento que eu vou começar o meu spoilerzaço para você entender o livro. Galera, quando o O'Brien apresenta ao Winston e a Julia essa obra do Goldstein, o que o O'Brien está fazendo é que o Winston e a Julia traiam a Oceania, ou seja, o país, para que eles possam ser condenados. Então ele apresenta a obra do Winston, tem uma cena muito bacana, eu vou deixar aqui na descrição um link para uma versão em PDF onde você pode encontrar, dá um Ctrl F de repente, mas tem uma cena em que o O'Brien pergunta se o Winston está disposto a fazer tudo pela Revolução, inclusive a matar alguém, né? E essa cena é muito importante, porque representa um pouco o quanto o O'Brien está fazendo com que o Winston abra mão da humanidade dele, né? Ou seja, daquilo que o torna humano, para que ele haja ali em prol da derrocada do regime, né? Então, basicamente, eles começam ali a viver essa história de amor ao mesmo tempo a tramar uma luta revolucionária juntamente com o O'Brien. E aí, então, eles conhecem um personagem que é coadjuvante no romance, que é um velhinho que tem uma loja de antiguidades e que aluga um quarto para eles. E é nesse quarto em que o Winston e a Julia têm os diálogos mais profundos do romance. Um deles, inclusive, que dá nome à minha dissertação de mestrado e que é um ponto central na minha visão do livro, é quando eles chegam à conclusão de que eles são os mortos, né? Eles estão observando um casal dos proles, que é a classe popular, uma espécie de gente que é esquecida e ignorada pelo Estado e que vive, né, na linha da miséria, e eles cogitam o fato de que talvez sejam esses proles que sejam livres. E aí eles, na verdade, seriam os aprisionados e eles estariam mortos. É nessa cena também, se você lê o livro, se você lembra do livro, que eles são capturados pela polícia do pensamento. A cena é bastante impactante, muito bacana, em que o Winston fala para a Julia, nós somos os mortos, a Julia responde, nós somos os mortos, e uma voz, um alto-falante, que era a voz da polícia do pensamento, grita, vocês são os mortos, e captura a eles. E é nesse momento em que a mensagem do romance começa a se apresentar pra gente. Por quê? É nesse momento que fica muito claro que o partido interno havia inventado o Goldstein, que muito provavelmente o Goldstein, se existiu, já estava morto há muito tempo, de que o partido interno muito provavelmente tinha inventado a figura do grande irmão, ou ainda do Big Brother. Sim, o Big Brother Brasil e todos os outros Big Brothers que você conhece, vem da ideia do Big Brother, ou seja, dessa sociedade da vigilância, que é muito presente no livro, inclusive. E de que, de fato, qualquer forma de resistência era controlada pelo partido. E há um outro diálogo ainda, que é anterior a esse diálogo em que eles são capturados, em que a Julia e o Winston conversam um pouco sobre o que aconteceria se eles fossem pegos. E basicamente o Winston chega à conclusão e fala para a Julia de que eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles não podem entrar dentro deles. Então percebam, é muito importante no romance, por esses dois textos que eu falei, a questão da consciência individual. A questão de como o indivíduo ele se relaciona com o Estado e de qual espaço que o indivíduo tem para estabelecer verdades de uma subjetividade própria. Há uma fórmula muito curiosa quando o O'Brien vai torturar o Winston, que é o fato de que ele tenta convencer o Winston de que 2 mais 2 é igual a 5. Essa é uma frase clássica e que dá origem, inclusive, a uma música famosíssima do Radiohead. Então, é nesse jogo do convencimento, a partir do uso da força, em que o O'Brien mostra para o Winston que não há verdade absoluta, a menos que o Estado, ainda que o INSOC, deseje que assim o seja. E a própria ironia era que o trabalho do Winston mostrava isso a ele o tempo todo. O Winston ele falsificava as notícias dos jornais do passado, alterando a história. Quando eles saem, eles são libertos, tanto a Julia como o Winston, e aí eles têm um último diálogo. A Julia completamente assustada, o Winston também, em que o Winston fala para a Julia que ele entregou a Julia. Né? E aí, quando ele vira para ela e fala assim, eu te entreguei, não sei o que,
se tocam que de fato o Estado poderia entrar dentro deles e mudar aquilo que eles sentiam. E é disso que eu queria falar com vocês nesse segundo ponto. Esse triângulo todo do romance, ele é muito importante em função da cena final do livro. Essa cena final se relaciona com aquele diálogo do Nós Somos os Mortos, né? A cena final, que foi um comentário que alguém fez no Instagram comigo, né, pedindo para eu explicar um pouco a cena final, porque eu não havia entendido se de fato, ou spoiler, o Winston morre ou não, é a principal alegoria do romance. Não fica muito claro se o Winston morre ou não, né? Alguns alunos meus acreditaram, que já leram esse romance, acreditam que ele morre literalmente, outros que não fica claro que ele morre ou não. Na verdade, essa incerteza é uma técnica narrativa do Orwell. Interessa ao Orwell, muito mais do que a morte física do Winston, uma morte simbólica. Quando ele toma consciência de que ele é o morto, ele é capturado. E basicamente o Estado mostra para ele que ele não tem nenhum tipo de possibilidade de viver uma vida plena e uma vida livre, fora daquele sistema. Então é muito curioso, porque o amor, ele acaba sendo o princípio da vida, ou seja, quando ele se apaixona pela Júlia, ele acaba ganhando um ânimo para se opor ao Estado, e aí, né, a morte, né, nesse sentido, a consciência de que ele, na verdade, nunca esteve vivo, nem quando apaixonado pela Júlia, porque o Estado não permitia, faz com que ele tenha uma espécie de erradicação da vida. Então pouco importa se ele morreu literalmente ou se ele morreu existencialmente. O que importa, na verdade, é que o Ingsoc, os regimes autoritários, na visão do Orwell, eles matam qualquer possibilidade de expressão da subjetividade e da individualidade. Na visão do Orwell, nós somos os mortos. E aí, por último, e não menos importante, o terceiro ponto que eu prometi para vocês era pensar o que esse livro tem a ver com a realidade. Galera, pensar isso é pensar como o livro foi bem sucedido naquilo que ele pretendeu fazer. A linguagem do Orwell, e aí você só vai conseguir entender isso se você ler de fato o livro em inglês, ela é uma linguagem que procura o tempo todo estabelecer que 1984 é uma previsão do futuro. E uma previsão do futuro que acontece de fato e que toma lugar. Então, vários aspectos podem ser cobrados nessa chave. Por exemplo, o aspecto da vigilância permanente, uma coisa que a gente vive a todo momento. Eu lembro que na banca da minha dissertação de mestrado, eu subi no elevador com um professor e o elevador lá da PUC tinha uma câmera. E aí ele olhou para a câmera e falou: nossa, nós estamos vivendo na sociedade do grande irmão. Porque de fato, nós não temos a consciência. Mas nós podemos estar sendo observados o tempo todo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês numa câmera que pode estar transmitindo essa imagem para vocês, mas sabe Deus para quem. Então a gente vive numa sociedade em que, de fato, né, o Orwell ele acabou um pouco antecipando isso, a gente tem uma extrema vigilância. Muita gente diz que a teletela do romance é não só um precursor da TV, que ainda não existia naquela época, mas da webcam e da vigilância permanente e da vigilância constante. Um outro ponto que esse romance parece trazer pra gente é a questão do autoritarismo e também da censura. Basicamente, vocês estão vendo toda a discussão sobre dados atualmente, vocês estão vendo que, de fato, os dados, né, estão sendo motivo de bastante alteração, né? Então, essa alteração, basicamente, em dados oficiais pelo governo é algo que está presente no 1984 o tempo todo. E uma última questão também que eu acho que pode aparecer no romance, uma última relação que pode aparecer no romance é, de fato, essa ideia da relação do indivíduo com governos que se tornam cada vez mais autoritários e que engolfam, né, o indivíduo em torno de si, limitando qualquer possibilidade de existência para esse indivíduo. É o caso, por exemplo, do que a gente experimenta em algumas situações nos Estados Unidos ou mesmo na China, onde o Estado apresenta uma repressão gigantesca, com um alto nível de violência àquelas pessoas que são dissidentes. Basta você pensar agora, se você está me vendo por volta de junho de 2020, nos movimentos do Black Lives Matter e como a polícia norte-americana está reagindo a isso, ou do outro lado do espectro político, os protestos estão acontecendo em Taiwan, em que a polícia chinesa está descendo o cacete em todo o mundo. Então, 1984 é um livro bastante atual, seja pela questão da censura às informações e aos meios de comunicação e aos dados oficiais, na alteração dos dados oficiais, seja por essa questão da relação do indivíduo com o autoritarismo e com o Estado, e seja ainda com relação a essa questão da vigilância constante. Então, basicamente, vocês podem pensar essa relação por esses
três prismas. Bacana, gente? Galera, esse foi o nosso vídeo sobre 1984, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. O livro é enorme, ele tem uma infinidade de informações pra gente trabalhar. Então assim, se vocês deixarem algum pedido de vídeo, né, ou alguma dúvida que seja muito grande, eu posso fazer um segundo vídeo, não tem problema nenhum. Posso fazer um vídeo sobre a Revolução dos Bichos também. E posso também, se vocês quiserem, continuar a falar sobre distopia. Não tem problema nenhum, né? É um tema que eu gosto bastante. E um tema que eu domino com certa propriedade, beleza? Galera, é isso, um abraço e até a próxima.